Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais alto, pessoal. Bom dia. Bom dia. Aê, muito bom. Você que está no YouTube, aqui do IESB, vocês vão ver e vamos tirar essa dúvida do briefing, que o nosso cliente do semestre de hoje é a FAN, desse semestre de 2024, segundo semestre de 2024, a FAN Festival. FAN Entretenimento, na verdade. Tem muitos produtos que eles vão aqui avisar. Por gentileza, uma salva de palmas para o Rafael Catu. Bom dia, gente. Tudo bom? Marina. Ok. Marina Moura. Marina Moura. Malu Melo. Malu Melo. Tudo bem, menina, aqui? Tudo bem? Tudo ótimo, gente. Bom, maravilha. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, sobre o que vocês estão fazendo aqui, como é que foi um pouco da trajetória de vocês, e aí a gente começa o nosso briefing, tá? Alguma dúvida? Não? Lembrando, para quem é aquele que não tem aula hoje, está passando uma listinha, vamos ganhar 5 horas de atividades complementares. Isso é muito bom, né? Que ótimo. Catu, você começando, por gentileza. Bom dia, gente. Como o professor Picarelli falou, somos aí o time de comunicação da FAN Entretenimento. Acho que alguns de vocês já conhecem, já participaram, já foram em alguns dos nossos eventos ou em alguma das nossas operações. É um prazer, primeiro, estar aqui, contar um pouquinho da história da FAN, passar o briefing, uma honra ser um projeto aí de vocês para cada módulo, né? Então, para a gente é uma satisfação. Esse kickstart aqui que a gente está fazendo, essa passagem de briefing, tem a função de elucidar, trazer para vocês um pouquinho da nossa rotina, dos nossos projetos, falar um pouquinho também do Fan Festival, que é a nossa grande estrela aí. Espero que alguns de vocês tenham ido em alguns dos shows ou tenham ido no complexo. Então, a gente já carrega no nome FAN a diversão, né? Então, a gente espera que o processo de agora até o final seja divertido, seja de grande conhecimento para vocês e para a gente também, né? A ideia é que cada projeto de vocês a gente utilize no nosso dia a dia, que a gente pegue como referência, que a gente traga para a nossa realidade, que a gente entenda também a visão de vocês para o nosso produto, para a nossa produtora. Então, vamos começar aí. Vamos falar um pouquinho da FAN, falar um pouquinho do briefing, mas antes vamos falar um pouquinho de cada um, do lado de cada FAN, né? Meu nome é Rafael Catu, já fui aluno do IESB, assim como vocês. E minha trajetória na publicidade já tem um tempo, na comunicação geral, né? Já passei por algumas agências, passei por algumas empresas, tanto do entretenimento quanto do mercado financeiro, além de agências de publicidade. E hoje me encontro aqui fazendo a gestão na direção da comunicação da FAN. E aí eu vou passar agora aqui para Marina, que compõe o nosso time também na parte estratégica. Ela vai falar um pouquinho dela e assim a Malu também. Bom dia, gente. Bom, sou a Marina, eu sou formada já em Publicidade e Propaganda aqui no IESB. Já ganhei também 2 projetos integradores, que é isso que vocês estão vivendo. Eu estou achando um máximo estar aqui. E aí agora eu faço parte aqui da FAN. Espero que vocês gostem do que vamos apresentar aqui. E é mais ou menos isso. Fala, galera. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Malu. Eu sou aluna do IESB, inclusive. Então, eu nem sabia dessa coincidência aqui, mas todo mundo é aluno do IESB, que legal. Então, a gente já é de casa, a gente já se sente em casa aqui. E eu faço parte do time de comunicação. Eu sou comunicadora da FAN. Então, a FAN Entretenimentos e no Fan Festival também, eu sou a pessoa que fica como comunicadora, que faz as entrevistas com os artistas. E cuido também da parte de social e da parte de RP também com as nossas influenciadoras. E é bem legal a gente conhecer de perto os próximos talentos que vão vir por aí, principalmente do IESB, que é a nossa casa, porque mais para frente vão surgir várias oportunidades na FAN, e é legal a gente conhecer vocês de perto, até para, enfim, contar com vocês mais na frente também. Falei, eu até trouxe ali os... Aqui, ó, o prêmio da Marina, ela trouxe, deu uma nostalgia gigante aqui para ela, né? Por favor, Jander. Vamos até deixar aqui na frente, né, com a Marina aqui. Ó. A Marina falou assim, Picarelli, uma nostalgia, olha só que eu achei em casa, 2 troféus aqui do PI, muito bacana, parabéns, Marina. Isso é importante mostrar.
Não vai cair, acho que não vai cair, melhor deixar aí. Vai lá, continua. Bom, galera, vamos falar um pouquinho da FAN. Alguns conhecem aí pelos eventos, mas a FAN hoje é uma hold de entretenimento. A gente tem 2 operações físicas, um é o Versão Brasileira, acho que alguns já conhecem, uma casa aí, um bar que vende brasilidade, foco nos esportes, na música brasileira, na feijoada, e a contraponto a gente tem um gastrobar, que é o Mercadito. São produtos que a gente vai apresentar para vocês aí no briefing. E, ao longo disso, também na parte de shows, que é o nosso forte, a gente hoje trabalha com Sorte, do Tiaguinho, com Tardezinha, do Tiaguinho, com Pagode, do Pericão, que é o nosso produto, inclusive, vai acontecer no próximo final de semana, tem que ser esse o próximo, dia 21. E a gente também tem a festa Fica Comigo, além dos produtos do Belo, Soeto e o Fan Festival, né? A gente tem aí, são quase 2 meses de operação, 70 shows, 45 regionais, até hoje mais de 400 horas de festival. Então são números aí que colocam a nossa hold, coloca a FAN Entretenimento como hoje o maior grupo de entretenimento do Centro-Oeste. Se juntar todos os produtos que a gente atua, todas as festas, operações, hoje a gente pode falar que no Centro-Oeste a gente é uma das maiores, se não a maior. Então, são números que trazem uma responsabilidade para quem quer trazer alegria e diversão para o público na ponta final, né? Então, a gente acaba tendo esse projeto, aderindo, trazendo aí para vocês o nosso conhecimento, para também puxar de vocês um conhecimento das tendências, dos comportamentos. Então, faz grande parte do nosso briefing, né? Então, começando assim, aí as carinhas dos nossos produtos aqui, né? Belo, Tiaguinho, Fica Comigo, as nossas operações, o Fan Festival. Muitos de vocês já conhecem aí o Fan Festival ou já foi em algum dos produtos da FAN? Levanta a mão aí, a galera já gostam? Espero que sim. Então, galera, vamos lá. A gente sabe que para cada etapa desse projeto com vocês, tem um nível de conhecimento, né? Tem um nível de entrega. Então, para o módulo, o nosso primeiro módulo, que é o 1B. 1B, a gente quer exatamente... Hoje, na FAN, a gente trabalha vários públicos, né? A gente tem algumas facilidades em alguns gêneros musicais, como o pagode, o sertanejo, que a gente já produz há muito tempo. Mas um case, como o Fan Festival, a gente trabalha vários gêneros musicais, vários nichos, várias faixas etárias de público. E, para a gente, é sempre um desafio, né? Como é que a gente comunica com o público com 40 anos, que aí está ali mais dentro do pagode, dentro do sertanejo, que é a nossa ponta final, e como a gente comunica com a geração Z, agora que tem um outro comportamento, um outro tipo de consumo, uma outra forma de se divertir. E aí a gente está sempre querendo refinar como a gente faz a nossa comunicação, como a gente consegue atrair esse público para o dia especial. Do dia Geração Z, o nosso público e o nosso show está mais ligado aí ao trap, ao pop. Então, como é que a gente consegue aproximar, como é que a gente consegue entender esse público? Então, para esse primeiro módulo inicial, assim, a gente colocou exatamente essa questão, né? Como o objetivo é como a gente consegue aproximar essa relação com a geração Z, entender o comportamento dela de consumo e de diversão, como a geração Z está se divertindo atualmente, o que ela dentro de um festival procura. A gente no Fan Festival, conhecido como um festival de música, não como um parque de experiências. Obviamente que a gente tem um complexo, a gente tem uma arena de shows, mas o nosso core mesmo do business é ser um festival de música. Então, a gente precisa entender, refinar e aproximar de cada público. Então, nesse primeiro módulo, a gente focou aí na geração Z, que aí a gente pega o pessoal mais novo, aí até uns 25 anos, ligado mais ao pop, ao trap. Então, nosso objetivo
por meio de pesquisa, por meio de campanhas e peças, como a gente consegue posicionar os nossos produtos, ou até mesmo esse dia dedicado no Fan Festival, para a geração Z, né? Então, aí a gente tem algumas peças obrigatórias que estão no edital, né? E aí a gente queria também que nesse gama a gente conseguisse fazer uma campanhazinha, uma mini campanha visual voltada para esse dia mais novo da geração Z do trap, né? Então, é algo aí mais tranquilo. A gente debateu com os professores, viu aí como é que poderia ser essa entrega, essa análise. Então, parte aí de pesquisas, questionários, criação de peças, qual que é uma comunicação assertiva voltada para esse público de 18 a 25 anos, até mesmo na parte comercial, o que eles consomem dentro de um festival, no que eles estão interessados em ver dentro de um festival. Será que a gente está acertando mesmo para que o dia seja, talvez, o trap, o rap, o hip-hop, ou até mesmo o pop? Como a gente consegue fazer uma identificação do Fan Festival com esse público? Porque não adianta só a gente colocar uma atração voltada a essa geração e confiar que isso vai dar um sucesso para a gente. A gente tem que saber comunicar, a gente tem que saber criar uma identificação do próprio festival com esse público, né? Às vezes, o Fan Festival é conhecido por ter e trazer públicos mais velhos com as suas atrações. E isso, para a gente, não que se torne uma dificuldade, mas é sempre uma adversidade a gente entender aí como a gente pode aproximar. Então, nesse módulo, a gente está focando mais nisso, entender essas gerações, entender os novos comportamentos, as tendências, e aí, com o edital, vocês conseguem ver as peças obrigatórias e o que a gente vai, assim, com o corpo docente, está pedindo para vocês fazerem, né? Só um minutinho, Catu. Pessoal, quem é do módulo 1B, levanta a mão, por favor. Show de bola, tá? Pessoal, vamos, ele vai para o 2B, 2D, 3A e depois a gente volta para as perguntas, ok? E, professor, Anotem. se você quiser ir complementando também o que a gente já conversou, por favor. Tá, ok. Meninas Tranquilo. também, vocês, por favor. Obrigado. Porque eu só estou passando aqui o que é cada módulo e a gente vai abrir aqui para tirar dúvidas, bater um papo, para vocês perguntarem também um pouco mais da FAM, o que a gente pode viabilizar para vocês dentro desse processo para uma ótima entrega aí de projeto no final do ano. Próximo. No módulo 2B, o 2B, hoje, o Fan Festival ele é dividido em duas áreas. Dois setores que captam aí, recursos, né? Um é voltado ao diurno, que é o nosso complexo de experiências. Aí a gente tem focado na gastronomia, focado na cultura e na cultura regional. E também a gente tem uma carga infantil muito forte, né? Então, a gente tem teatro, a gente tem shows infantis, a gente tem apresentação, a gente tem uma cenografia voltada para esse lúdico, para o fantasioso, e a gente tem uma gama de esportes, por exemplo, a gente coloca ali academias dentro, a gente faz algumas atividades físicas, e aí a gente tenta já começar a operação de manhã até coroando a parte de noite, que é a arena de shows. E aí, com a arena de shows, é exatamente o que a gente estava falando um pouquinho antes. A gente tem aí mais 70 atrações, 45 regionais, a gente tem aí de 6 a 8 finais de semana de shows, começando na sexta, no sábado e, às vezes, no domingo, aí domingo na parte do dia. E a gente precisa entender a comunicação de cada dia, né? Porque um dia a gente tem o samba, no outro dia a gente tem aí atrações de pagode, isso aí a gente já sabe comunicar muito bem, mas aí tem um dia que é um rock. E aí tem um rock que é um rock um pouco para um público mais novo, aí a gente tem um rock que é para um público mais velho, são dois comportamentos diferentes, duas comunicações diferentes. A gente tem o dia voltado à geração Z, que é essa parte do trap, aí as novas músicas, os novos gêneros que estão aparecendo. A gente também tem um dia voltado às questões LGBTs e tal, a gente precisa que coloque ali atrações e a gente precisa comunicar que as pessoas se sintam confortáveis a estar na FAM, vivendo as experiências e coroando o show
ali mais à noite, né? Então, a gente quer aproximar o público de algumas marcas, de alguns dias dos shows, trazer o público para esse universo de festival, que as pessoas sintam que vocês estão dentro de um festival ao longo de 6 semanas ali, ou até 8. Então, as pessoas precisam estar ambientadas no que é um festival. Desenvolver uma comunicação macro para as arenas, né? A gente tem aí, no Fan Festival, 2 comunicações independentes, uma voltada para o dia, outra voltada para a noite. E aí, voltado para a noite, é uma carga muito mais de shows, de atração, daquele consumo e a diversão noturna mesmo. Então, o nosso foco é exatamente isso. Então, nesse módulo, a gente tem um foco muito em criar um plano de mídia inovador para cada final de semana desse que a gente tem, e dentro do final de semana, para cada dia de atração que a gente tem. Como a gente pode comunicar, como a gente pode realizar e trazer para o público uma comunicação assertiva e pontual para cada final de semana. Então, é importante para a gente analisar o que vai ter nesse final de semana, quais são as atrações e como a gente deveria comunicar, e quais são as plataformas de engajamento que a gente deveria utilizar para cada final de semana. Exemplo, será que a gente está na plataforma certa e comunicar um final de semana em que a gente tem, sei lá, Felipe Ret, Lennon e etc. para a geração Z? Será que a gente está falando diretamente no Instagram, é a plataforma que a gente precisava estar divulgando, gastando esforço de tráfego e ads? Não sei. Sim ou não? Catu, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu acho que vai impactar na sua fala ainda no 2B. Ali nos objetivos, você viu que a gente tirou o plano de mídia, né? Porque esse semestre eles não têm a disciplina de mídia. Então, a gente vai focar muito nessa divulgação macro do evento, para trazer essa ideia de que é o dia inteiro, não é só o show, você tem uma cara da fã durante o dia e tem outra à noite, elas são complementares. Mas, quando você fala, assim, por exemplo, olhar o que vai ter em cada final de semana, você vai chegar a passar esses artistas, eles vão trabalhar com uma coisa fechada, ou eles vão... Porque, para os alunos do segundo, eles precisam ter esse chão para criar. Então, quando a gente montou o edital, a gente pegou exatamente essa parte da sua fala, que está até grifado ali, que é mostrar a divulgação macro durante o dia e separadinho para a noite também. Mas, pensando que não vai ter o plano de mídia, essas atrações você vai passar para a gente, para os alunos começarem a criar? A gente vai passar, sim. A gente já tem aí, vai divulgar antes a programação do Fan Festival, e, obviamente, para as pessoas do módulo, para os alunos do módulo 2B, a gente já vai passar antes no planejamento, já trazendo aí quais são as atrações, ou que a gente imagina ter, né? Eu acho que o importante é saber o gênero musical de cada final de semana, porque essa coisa de atração muda muito também. A gente começa com a lista de artistas, e isso acaba mudando até na véspera do evento. Às vezes acontece alguma coisa, ou tem uma adversidade, o artista acaba cancelando, a gente precisa remanejar, ou até estrategicamente também. Se a gente vê que tem um final de semana que certo gênero musical vai ser muito concorrido na cidade, estrategicamente, aí, se a gente consegue com logística, a gente muda o artista para, obviamente, visar aí o maior número de clientes no dia do show dele, né? E aí, mas assim, dentro do 2B, exatamente, tirando essa parte de plano de mídia, o objetivo principal nosso é aproximar o público da marca. Aí a gente quer trazer essa relação entre o dia e a noite, mas mais focado na noite. Como a gente consegue trazer e vender os shows e o festival à noite, tá? E também a gente queria uma diferenciação aí, uma análise sobre quais as plataformas para cada tipo de público, cada nicho de público, cada gênero musical. Então, acho que aí no 2B o foco é essa arena, é entender os nossos públicos e shows, entender também o que é tendência, o que não é tendência, fazer aí junto com os professores e a gente uma boa análise
dessa parte noturna. E, obviamente, assim, a gente do time de comunicação, a gente está super aberto e vai estar à disposição de vocês exatamente para tirar isso. Vocês podem ir lá na Casa Fã, onde é o nosso escritório, viver ali o dia a dia com a gente. Se tiverem dúvidas, a gente vem aqui também, elucida todas essas coisas. Tá? Maravilha, Catu. Obrigado por ter falado isso, que vai ser extremamente importante o pessoal ter acesso a essas informações também, né? E no imagem de arquivo, seja uma gama de insumos também. A gente tem aí fotos, vídeos, material, briefings internos que a gente pode disponibilizar para vocês de todos os festivais para trás e outros eventos. Tivemos a intervenção aqui da professora Nívia Braga. Muito obrigado, professora Nívia. Pessoal, queria agradecer a presença da professora Nívia Braga, dos professores nossos Raquel Cantarelli e do José Severiano. Obrigado, gente. Obrigado, professores, por estar aqui presente. Ok? E ali temos o marketing do IESB. Está fazendo algumas imagens aí. Continuando. Pessoal, eu vou passar um pouquinho, que agora a gente vai para o 2D e a gente vai falar do Fan Family. E ninguém melhor para falar do que uma pessoa que viveu isso, que foi a Malu, viveu o Fan Family. Então, ela vai falar um pouquinho do Fan Family para vocês e um pouco dos nossos objetivos. Galera, o Fan Family, na verdade, ele é um complexo que está diretamente ligado com o nosso Fan Festival, né? A gente tem o festival, mas o Fan Family é a parte de dia, a parte que tem os esportes, é a parte que tem a família, a parte que a gente traz alguns parques... Não é um parque de diversão, mas a gente traz alguns brinquedos também de parque de diversão. Gastronomia também é muito forte e é o que a gente quer, inclusive, enfatizar nos próximos anos, que a gastronomia é o nosso carro-chefe. E, enfim, não sei se vocês viveram o Fan Family, mas é bem legal porque a gente consegue aproveitar o dia e a noite. E uma parada que eu acho que muita gente não sabe é que ele funciona durante os shows também. Então, tá rolando um show, você consegue sair e comer, aproveitar a gastronomia, aproveitar os parques também. Isso é bem legal. Então, a gente colocou aqui já está desse módulo, né? A gente colocou nos objetivos de comunicação tornar o espaço de lazer e gastronomia as opções de famílias que buscam entretenimento durante o dia. Apresentar as atrações artistas por região, porque a gente também vai ter artistas no complexo. A gente já tinha, mas a gente quer trazer isso um pouco mais forte. E a gente, como o Catu falou, vai trazer muito essa regionalização. A gente vai trazer um pouco da cultura do Norte, um pouco da cultura do Sul. Isso é bem legal, acho que pode ajudar vocês na hora de ter insights, aí, ideias. E, enfim, como o Catu falou, a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida. O público-alvo, então, são famílias com filhos até 12 anos de idade, classe A e B, pessoas jovens, mesmo sem família, que buscam entretenimento diferenciado no período do dia. A gente sabe que aqui em Brasília a gente tem poucos eventos durante o dia e a gente quer justamente um evento que tenha duração do dia inteiro para a pessoa passar o dia e aproveitar por lá. Então, as atividades seriam posicionamento de marca. Você consegue passar para a gente, por favor? Posicionamento de marca. Eu acho que já está no... É que é o 3A já. Já é o 3A? Então, eu vou passar para vocês. Só foram os 3 itens que eles colocaram. Tá, perfeito. Posicionamento de marca, análise e pesquisa de mercado, definição de brand e de persona, criação de campanha e posicionamento visual, estratégia e campanha de gestão de redes sociais e desenvolvimento de identidade visual para a campanha de marca. Então, como que a gente consegue fazer um branding para o Fan Family em que ele não se desvincule do Fan Festival, mas que ele mostre que é algo de dia, é algo para a família. Então, como que a gente consegue aproveitar? A gente vai usar a mesma logo, não vai usar a cartela de cores, enfim. A gente queria esse posicionamento de marca, análise de pesquisa, definição de branding, de persona. Isso é muito importante também para a gente. E a estratégia de campanha e gestão de redes sociais. Aqui, eu acho que é do próximo. Já pode passar, por favor, próximo. O outro é o 3A. 3A. Pessoal, só para lembrar, quem é do 2B, levanta a mão, por favor. 2B de bola. Ok. 2D de dado. Ok. Agora vamos para o 3A. Só um detalhe muito importante que a gente quer enfatizar. Os espaços temáticos, né? A gente vai
oferecer muitos projetos para vocês, muitas coisas que estão na nossa caixinha aí do que vem para os próximos anos. Atividades para criança, família. A gente também quer trazer muito a questão da arte, da cultura, principalmente de pessoas locais. O que a gente pode trazer para poder falar um pouco sobre os nossos artistas aqui de Brasília e trazer muita sustentabilidade também nesses próximos anos. 3B agora. Ok, Malu, obrigado. Vamos para o 3A agora? Catu? Vamos para o 3A. Quem é do 3A, levanta a mão. Ok, valeu. Pessoal, aí o 3A, a gente tem uma linha de vinhos que a gente quer desenvolver, está bem embrionário ainda. Ele foi lançado no próprio Fan Festival, que é a Trago Vinhos, né? Então, esse projeto aí, a gente, de fato, quer desenvolver uma campanha 360. A gente quer posicionamento de marca, a gente quer análise, a gente quer até um brand persona dentro, a gente quer. Por quê? A gente viu que teve uma grande aceitação dentro do Fan Festival, e aí a gente começou a utilizar e trazer para as nossas operações. E aí, dentro das nossas operações, a gente já tem 2 casas operando esse vinho, e a nossa ideia é adentrar o mercado, se posicionar no mercado de vinhos de Brasília e atingir também outros estabelecimentos aí no varejo e até mesmo no mercado consumidor, em outros restaurantes, parceiros de amigos. E uma ideia que a gente tinha até na área comercial, envolvendo aí um pouco do marketing, é trazer o garçom como um comissionado da Trago Vinhos. Como seria isso? Se ele indicar Trago Vinhos, ele tem uma comissão, uma participação com isso. Então, a gente primeiro quer testar isso nas nossas operações, como a gente quer depois passar isso para outras casas e outras operações. Então, a Trago Vinho ela está bem no início mesmo do nosso pensamento de comunicação e marketing, né? Então, a gente quer uma campanha publicitária de rebrand, a gente quer uma definição de posicionamento de mercado, onde o nosso vinho tem que estar, para quem que a gente tem que oferecer. A gente quer com parceria com mercados específicos, aí, grandes lojas de varejo, bares, parceiros, e estar presente aí, em todo o comércio, isso é importante para a gente. A gente quer ideias de como ativar em festas e eventos. A gente tem aí, por exemplo, um evento que é parceiro nosso e o foco é muito vinho Hidden. Não sei se alguém já foi. É para uma galera tipo mais velha, assim, né? Então, talvez vocês não tenham ido, só tem jovem aqui. Mas, enfim, então seria um público-alvo, um lugar que a gente gostaria de atingir e estar, né? Assim, a gente precisa de uma análise e pesquisa de mercado, como o Trago pode se comportar aí nesse novo cenário, nesse mercado brasiliense de consumo de vinhos. Aí a gente entra na definição do brand persona, a gente já tem isso inicial, mas será que a gente está no caminho certo? Será que a gente se identifica com a persona que a gente tem hoje? Não sei, a gente quer pensar isso com vocês. A gente quer uma criação de campanha e posicionamento visual. Isso aí vocês podem propor desde um rebrand da logo, qual que seria uma campanha voltada a que público, visualmente, como a Trago deveria se comportar, tendo em vista que a gente quer ser uma marca disruptiva, que não seja ali dentro do tradicional, né, que a gente quer quebrar alguns paradigmas. Então, obviamente, aí o módulo que pegar isso, a gente vai trocar uma ideia, passar um briefing mais apurado para vocês do que além do edital. A gente precisa ter campanhas nas redes sociais, na gestão das redes sociais, como a gente vai se comportar no Instagram, como a gente vai se comportar até no LinkedIn, com uma forma comercial, né, tendo ali aquela versão mais executiva do produto. E aí desenvolver toda uma linha visual para Trago, desde a campanha até, sei lá, brindes ou até os rótulos da Trago. Então, eu acho que dos nossos produtos todos, talvez o mais legal de mexer aí seja exatamente o Trago,
Porque é tudo, Mais é o completo. 360. É o né? mais completo. É o mais completo, é o que dá mais liberdade de pensamento, porque os outros produtos e os outros módulos, a gente já tem um direcionamento, a gente já tem ali toda uma comunicação pré-estabelecida. Então, é muito mais um complemento para a gente do que eu trago, que, obviamente, eu sei que a gente vai ter entregas maravilhosas, então, grande parte disso a gente pode aproveitar quase na sua integridade, né? Então, para esse módulo, eu ficaria bastante, mas bastante empolgado mesmo de mexer no 360. E assim, a gente fez um geral do que a gente espera para cada módulo, né? A gente falou aí um pouquinho mais rápido, passando ponto a ponto, só que agora a gente quer deixar para entrar mais no detalhismo, para pegar as dúvidas de vocês, aprofundar mais, se vocês quiserem saber da história da FAM ou de cada produto em específico. Eu acho legal também, ali no módulo 1, voltando um pouquinho, só recapitulando, fazer uma correlação entre a geração Z e os nossos produtos nas operações. Como a geração Z poderia frequentar o VB, o versão brasileira. Na minha visão agora, é bem distante essa geração e o VB darem match. Mas como a gente poderia conseguir isso? Como a geração Z também poderia consumir ali dentro do mercadito? Então, nesse módulo, fazer um comparativo também entre as nossas duas operações e como se comporta essa geração é legal e importante, tá? Então, assim, passando todos os produtos que a gente falou, tudo que a FAM é e representa hoje, eu deixo aberto aí para vocês, em dúvidas, se vocês querem aprofundar em algum produto, ou até mesmo na FAM, se surgiu aí dentro do edital alguma dúvida, está aberto aí para vocês. Perguntas. Opa, começou ali, só um minutinho, gente. Temos que ter uma ordem, tá? Vamos deixar... Acho que é melhor deixar cada um fazendo uma pergunta do que só por módulo e módulo. O que vocês acham? Módulo por módulo, todo mundo junto? É módulo por módulo. Ok, então, módulo por módulo, acho que vai ser melhor. Tá? Então, módulo 1B. Levanta a mão, módulo 1B. Perguntas, Henrique, vamos lá. Jander, me acompanha. Fala o seu nome, tá? Posso fazer duas ou só uma? Beleza. E aí, pessoal, meu nome é Henrique, sou do módulo 1B do segundo semestre de Publicidade. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, em relação a isso que você acabou de falar, que é o marketing institucional, né, que a gente tem que fazer, mas se a gente pode focar em um produto específico, que no caso seria o festival, né? Vocês falaram da dificuldade de relacionar os outros produtos com a geração Z. E aí a minha dúvida era principalmente essa, se é para a gente tentar, entre aspas, né, vender todos os produtos para a geração Z, ou se realmente é para dar esse foco maior só para o festival. Mais ou menos isso. Assim, o que a gente espera é que também vocês se posicionem sobre o festival aí, em relação à geração Z. Mas quando a gente fala de institucional, é também ver a visão de vocês e posicionamento para o Fan Festival, para os outros produtos, para a FAN no geral, né? Para a holding. Como a FAN se aproxima da geração Z em vários produtos. Mas se quiser focar um em específico, não tem problema nenhum. Mas a gente queria também uma visão macro da geração Z com todos os nossos produtos. Se o foco for o Fan Festival, que eu acho que é o que aproxima e traz uma gama maior do que a gente faz, tanto na gastronomia, quanto na arte, na cultura, ok, está tranquilo, mas a ideia é que também tenha uma visão macro da geração Z, de vocês, com todos os nossos produtos. Mas também não exclui que você foque em um só. Outra dúvida vocês devem ter, né, dados e métricas de todo mundo que navega pelo site, pelas plataformas. E o que eu queria saber é se a gente vai, de alguma forma, poder ter acesso a essas métricas e esses insights, tanto das redes sociais da FAN, quanto do tráfego no site. Com certeza vocês vão ter acesso a essas métricas e também bater com a gente, né? Sentar ali, a gente vai estar à disposição. A gente pode até entender
os dados antigos de outros festivais e cruzar com os dados novos e sentar com vocês aí. Quanto mais cabeça pensando, melhor o resultado sai, né? Então, a ideia é essa, pensar com vocês e caminhar. Beleza, obrigado. E a gente está super aberto também a receber vocês, tanto na nossa casa, que é o nosso escritório, quanto marcar reunião com vocês aqui, para o que vocês precisarem, tirarem dúvidas, precisarem de material. A gente tem drive com fotos de outros festivais. Enfim, a gente pode trazer tudo isso para vocês, todas as necessidades de vocês. É só vocês entrarem em contato, a gente pode passar nosso contato pessoal. E, enfim, a gente está super à disposição de vocês para isso. Bom dia, meu nome é Luísa e eu peguei o módulo da geração Z e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Levando em conta que a Fã Entretenimento é bastante conhecida com foco em algo mais cultural, MPB, música mais brasileira e, consequentemente, atrai um público mais velho, acho que isso, às vezes, acaba perdendo um pouco da credibilidade com a geração Z, por não ser o foco principal. Como que vocês pretendem lidar com isso? Vocês querem perder um pouco esse foco de ser conhecido por isso ou vocês acham que dá para entrar em um equilíbrio? Como que vocês veem essa opção? Bom, o Fun Festival, ele é justamente um festival de 2 meses, então a gente quer trazer a diversidade no Fun Festival. Então, a nossa ideia é justamente trazer a visão de vocês em relação a isso. Porque esse público de pagode, sertanejo, a galera até brinca que aqui no Centro-Oeste a gente domina o pagode. Então, é um público que a gente já tem na mão, sabe? É um público que a gente já tem todos esses leads, é um público que a gente já sabe. É muito mais fácil você vender para um público que já conhece seus produtos. Então, a gente quer justamente a visão de vocês de um outro lado da moeda, sabe? E, assim, isso vai até da experiência que vocês querem ter. Então, a gente até conversou sobre isso nas reuniões. O que a geração quer em um festival? Vocês querem after? O que vocês querem? Entendeu? Então, vocês estão super abertos a trazer propostas diferentes do que a gente já tem. Eu entendi mais ou menos a sua dúvida, porque, de fato, eu não sei se as pessoas sabem aqui, os sócios, não chamando meus chefes de mais velhos, né? Mas eles começaram a Fã novinhos, então ele tinha esse público, a gente agora está aqui, e aí? O público deles já são mais velhos também. Então, de certa forma, a gente botou esse tópico para vocês justamente porque, a gente quer apertar um F5 para atualizar e puxar vocês para a gente aqui, entendeu? Então, faz total sentido da gente querer virar essa chavinha e saber comunicar agora com vocês, que é o nosso atual público, porque o público dos meninos a gente já tem com a gente. Então, é mais ou menos, desculpa, isso mesmo. E finalizando o que elas falaram, assim, a nossa maior preocupação, inclusive institucional, é que a Fã não seja conhecida por fazer só pagode ou fazer só sertanejo. A Fã tem um mote esse ano da diversidade e da diversão, que andam bem juntos. Então, a gente quer ter excelência tanto no pagode quanto no sertanejo, que é o que a gente mais faz, mas também outros gêneros musicais, e trazer isso para o público. Como a gente falou, a gente quer que todos os nichos, todas as tribos, se sintam abraçadas e confortáveis no nosso festival, nos nossos eventos. E que o público, na ponta final, entenda que a Fã ela faz desde pagode, muito bem, ou até um show voltado à geração Z, ou de trap, etc., que é um dia que a gente tem como ideia criar um mini festival nesse dia, trazer vários nomes, concentrar tudo lá e, obviamente, comunicar bem, né? Não que seja hoje uma dificuldade para a gente ser conhecido como um público talvez mais velho, com um outro comportamento de consumo. Então, a gente quer tirar essa roupagem, essa visão do público e trazer uma visão mais macro que a gente, como uma road de entretenimento, a gente faz tudo e a gente quer trazer uma experiência única, extraordinária em tudo que a gente faz para o nosso público, né? Aqui, ó, Manuel. Bom dia, meu nome é Manuel. Eu queria saber de vocês, a equipe de comunicação, que lá no edital fala que vocês erraram, né, falharam em conseguir atingir a geração Z, e eu queria saber de vocês onde vocês acham que falharam. Assim, eu acho que a gente está em conhecimento, né?
A falha é um termo aí muito forte, eu acho, né? Eu acho que a gente está assim naquele momento, e também outras produtoras, é uma análise que a gente já fez do mercado, quase todas as produtoras de renome e credibilidade em Brasília, ela tem uma staff que está ali entre os 30, 40 ou até 50 anos, né? Então, os comportamentos, as tendências, as novidades vão acontecendo e a gente precisa acompanhar. Então, o que eu acho que a gente precisa refinar, e aí trazendo a geração Z, talvez a gente tenha não acompanhado esse hype ou trap, porque também foi uma explosão, foi algo meteórico, né? Então, talvez a gente esperou esse gênero ganhar mais popularidade dentro aí dos clientes, e aí a nossa faixa etária desses clientes não era o nosso forte também, entre os 18 e 25 anos. A gente sempre teve um público que partia desses 25 anos até os 40 e tantos. Então, talvez aí o que faltou para a gente foi entender esse público no início desse fenômeno aí, que talvez seja o trap, seja o comportamento da geração Z. Só para trazer um dado para você, que a gente precisou viver para entender o consumo alcoólico da geração Z é o que menos cai, é o que mais cai, na verdade, com os outros públicos. Assim, em dias de evento da geração Z, o consumo de bar dentro dos nossos eventos, ele é abaixo do que os outros dias. Então, o que isso impacta? Impacta também no ticket médio que a pessoa, o cliente dessa geração, utiliza nos nossos eventos. Então, o que a gente está fazendo? A gente quer tirar esse estranhamento dos nossos produtos com essa geração, entendendo o comportamento e trazendo a experiência. A gente não quer forçar que a geração Z consuma mais álcool ou consuma bebida alcoólica nos nossos eventos. A gente quer sim entender o que vocês consomem dentro dos nossos eventos e oferecer isso da melhor forma. Então, talvez faltou para a gente esse entendimento prévio que a gente está buscando dentro dessa etapa do projeto com vocês, que é exatamente o posicionamento, o comportamento e como a gente tem que atingir o público da geração Z. Bom dia, tudo bem? Eu tenho duas perguntas, na verdade. Meu nome é Mariana, eu sou do módulo 1B. Eu queria saber se, no nosso módulo, né, se vocês querem algo mais limitado, só a pesquisa, se é algo nacional ou só incluso aqui no DF. E também se a gente pode propor algumas ideias para vocês acrescentarem dentro do evento, de acordo com as nossas pesquisas. Se a gente pode propor mudanças de estrutura, por exemplo, mudanças de gêneros musicais, alguns artistas, enfim, essas mudanças que fazem toda a diferença, né, dentro do nosso módulo e principalmente algo que atrai a geração Z, porque a primeira coisa que a gente vê e descarta logo de cara se a gente vai querer ir no evento ou não, primeiro é a estrutura, eu particularmente conto muito a estrutura, e segundo, que é a line-up, quando vocês soltam. Então, eu queria saber se é algo... essas duas perguntas, né? Se é algo focado nacional ou no DF, e se a gente pode propor essas mudanças. Sim, com certeza. Sobre as mudanças, com certeza muito valioso ouvir da parte de vocês, tanto de estrutura, de atrações, enfim. A gente quer justamente isso de vocês, desde, igual eu falei, não é brincadeira, o que vocês querem after, o que é, entendeu? Qual que é a questão? Porque eu falo isso por mim mesmo. Eu tenho 22 anos e eu sei mais ou menos o que a geração Z quer, e a gente quer ouvir isso de vocês. Então, a gente precisa desse posicionamento desde a experiência que vocês gostariam de viver gastronômica, ou então qual está sendo a questão também? Será que o consumo do bar não sei, o valor, porque às vezes também tem isso. Pra gente, às vezes, um dia que é do pagode, que a galera fala, poxa, mas vocês só fazem pagode. Poxa, a galera do pagode investe mais, tanto no ingresso. Então, assim, às vezes o público da geração Z não quer pagar o valor do ingresso, e aí, enfim,
são essas questões que a gente quer de experiência, tanto de experiência no festival e quais estão sendo a visão de vocês da FAM hoje. E, com certeza, para o público geral, nacional, da geração Z. O pessoal do módulo 1B é exatamente isso que a gente quer, porque, que nem o Rafael falou na sua dúvida, a gente ainda não conhece perfeitamente vocês. E a gente teve essa oportunidade, então a gente quer que vocês venham com ideias novas. Onde falhamos, o que deixamos de fazer, pô, vocês não estão enxergando isso aqui, a ideia ABC é perfeita porque a gente fez pesquisa de tal jeito, então deu positividade. Então, sim, pensem totalmente fora da caixa, porque é isso que a gente está ansioso para ver e receber de vocês, entendeu? Em resumo, as duas perguntas, a gente, obviamente, quer entender com vocês. Um exemplo é, a geração Z só sobrevive do trap e do pop? Às vezes não, e a gente não está sabendo. Então, a gente já pode estar com a falta de conhecimento nisso aí. Então, vocês estão livres para propor, desde outro gênero musical, o que poderia compor um dia de festival voltado a essa geração. É só o trap, a gente pode cruzar o trap com outra coisa, a gente pode colocar outros artistas. E qual que é o comportamento, a análise. E aí, trazendo se é nacional ou regional, eu acho que vocês podem trazer uma visão para a gente nacional, obviamente, de como é o comportamento, aí, como é toda a análise da geração Z, mas o foco e a análise mesmo mais voltado para o nosso mercado de Brasília mesmo. A gente quer entender a geração Z para os nossos produtos locais, né, que são os que vocês vão consumir, o que o nosso maior público consome. Nacional, a gente tem outras turnês, outros produtos, mas acredito que o foco seria mais mercado brasiliense, mas o que não exclui de a gente ter uma visão mais macro e aí nacional sobre isso. Quais valores vocês acham que, hoje em dia, da FAM Entretenimento que ligam com a geração Z? Tipo, quais ideias que vocês acham que transmitem uma conexão da FAM com a geração Z, os princípios e valores de vocês? Na verdade, que nem eu falei, a geração Z é muito novidade para a gente. Então, assim, a gente fez no FanFest shows focados em vocês e deu super certo. Então, assim, acredito que a gente tem essa noção, sabe, do que a gente pode entregar para vocês, mas acaba que a gente trava ali. Então, a gente sabe que a gente tem um contato, mas e aí? Além, tipo assim, entendeu? Bom, eu acho que você está perguntando quais são os valores da FAM. É algo muito interno nosso, mas abrindo aqui para vocês, a gente está numa nova fase da FAM, tanto de comunicação e de pessoas que trabalham na FAM mesmo. Então, vocês podem ver, aqui só tem gente nova, tirando o Catu. Mas a gente também é do público de vocês e a gente quer, assim como vocês, trazer essas novidades. Então, não tem nada mais incrível para a gente do que chegar num festival e ver lá materializado algo que a gente criou, sabe? Então, a gente quer mudar, assim como vocês, a gente quer mudar e trazer as novidades do momento e fazer acontecer realmente e ser a maior produtora de eventos do Brasil. Então, a gente espera isso de vocês, porque a gente também tem essa visão interna. Então, é mais ou menos isso. E trazendo aí dentro de valores que se aproximam da geração Z, eu acho que a autenticidade, né? Essa questão também de quebrar o tradicional, a gente busca isso, é um dos nossos motes, inclusive. A FAM já teve muito próximo disso, de fazer eventos tradicionais, eventos voltados só ao nicho, então a gente quer ampliar isso, a gente não quer ter só essa roupagem, a gente quer mostrar que a gente mexe com várias coisas. Então, eu acho que o medo de arriscar a gente não tem, a autenticidade eu acho que parece muito com vocês, e ter o pensamento sempre de mudança, né? Eu acho que mudar traz a evolução, então a gente busca isso. E a gente vê uma identificação muito grande com essa geração, assim.
romper horizontes, autenticidade, não ter medo do risco, né? Viver novas coisas. Legal. Continuando, podemos? Oi, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda e eu queria saber se o bar que trabalha no Fan Festival é de vocês, da Fan, ou se ele é terceirizado. Tipo, se a gente quiser dar alguma sugestão, a gente pode sugerir, ou se por ser terceirizado a gente não pode influenciar. Não, pode. Gente, vocês estão livres para tudo. A gente vai receber tudo que vocês quiserem, coisas a mais, o que a mais do que está no edital. E eu falo isso porque eu já estive aí com vocês, então eu quero entregar além para a empresa observar. Sobre a sua pergunta, são casos e casos. Tem eventos que é assim, tem eventos que é por fora, então, assim, depende muito da logística do evento todo e do evento que a gente está fazendo, entendeu? É quase que uma parceria com o evento, sabe? Mas, normalmente, por exemplo, no Fan Festival é terceirizado. Bom dia, meu nome é Thaís. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mais voltada sobre qual a estratégia de marketing que vocês usam hoje para atingir essa galera da geração Z. E se a gente poderia dar dicas e talvez soluções em relação também à estrutura. Porque uma coisa que eu vejo hoje na Fan e no Fan Festival é que, por mais que a gente pense que é para um público um pouco mais velho, eu acho que talvez tenham estratégias e estruturas muito infantilizadas. E que eu acho que isso talvez afaste um pouco a galera da geração Z. E eu queria saber se a gente pode dar dicas para mudar esse ponto em específico. Mudar um pouquinho dessa estratégia mais infantilizada e trazer um pouco mais para a gente. Dentro das estratégias de marketing voltadas à geração Z, a gente tenta muito caminhar com as tendências, né? Primeiro, as plataformas que vocês mais utilizam. Hoje a gente tem uma ideia que o TikTok e o Instagram ainda estão na ponta principal, então a gente tenta aí, colocar os nossos esforços de conteúdo e tráfego voltadas para essas plataformas. Você botou um ponto aí muito interessante, que também é um ponto de reflexão para a gente, inclusive nas nossas reuniões internas para o próximo ano, que é talvez uma cenografia infantilizada ou que o complexo diurno, que aí tem todos esses elementos mais personagens infantis, etc., o quanto isso impacta na vida noturna do nosso festival. O quanto as pessoas, às vezes, consomem mais, são mais impactadas pela comunicação do complexo, o que faz até ou desmotivar ou trazer uma análise um pouco confusa se é um evento mesmo, o que está acontecendo, né? Nessa reflexão, a gente realmente, na comunicação para o próximo ano, a gente quer separar isso. A gente quer que as pessoas entendam que o Fan Festival ele começa de dia e termina de noite, mas são duas coisas totalmente diferentes. Isso aí a gente já está colocando dentro da nossa identidade visual. Ontem, inclusive, internamente, e aí vocês vão ter acesso, a gente já teve uma apresentação da nossa identidade para 2025. Ela ainda não está fechada, porque a gente pediu alguns ajustes exatamente nessa questão que você falou. A gente quer que a identidade do dia não seja infantilizada, que ela não seja carregada em personagens do universo infantil. Aí a gente está falando de Disney, etc. A gente não quer que isso seja o foco principal e atrapalhe a arena à noite. Então, à noite, a gente vai ter uma comunicação mais festeira, mais voltada às atrações, festivais, pegando muito mais no quesito inverno, né? Trazendo aquela coisa da noite, do friozinho que dá em Brasília, ali nessa região. E a parte do dia, a gente quer que não seja só conhecida pela parte infantil, mas também pela parte gastronômica, pela parte cultural, como a Malu e a Marina falaram. A gente vai ter esse próximo festival uma contemplação de todas as regiões do Brasil, então a gente vai trazer cultura, arte, dança em cada final de semana. Então a gente quer exatamente diferenciar isso. De dia a gente não é um parque de diversões infantil. A gente é um complexo que também
a sua família, você pode levar seu filho, seu sobrinho, uma criança que você tenha na família e que também você se sinta confortável a comer bem, viver cultura, viver a arte, participar de várias atividades que vão de esporte até culturais. Então, parte do nosso desafio é também operar e deixar de forma eficiente duas comunicações distintas, uma de dia, uma de noite. De noite, voltada aí ao nightlife mesmo, voltada ao consumo, à diversão, assistir bons shows, criar relações ali dentro do festival, e de dia você aproveitar todas as outras ativações e ações que a gente tem dentro do festival. Então, eu gostei muito desse seu ponto, em que você traz o quanto pode ser prejudicial um festival que tem uma parte infantil acabar contaminando a parte festeira de show. Então, é uma preocupação que a gente separe, aí, resumindo a resposta, que a gente separe essas comunicações desde a parte visual até a ponta da mensagem chegando no receptor. Tá? Bom dia, eu sou a Marina. E vocês falaram que queria que a gente voltasse para o público de 18 a 25 anos. Só que... Calma, Cadê a Marina? Só que pensando agora no Fan Festival, a classificação dele é 16 anos. Então, é um público que é menor de idade, então a comunicação ela tem que ser diferente, porque a gente não pode atrair eles, por exemplo, pelo bar ou pela ativações de marca que são voltadas para maiores de idade. Só que eu queria entender se vocês também estão dispostos a comunicar com esse público para mostrar para eles que o Fan Festival também é um lugar que eles podem ir sem os pais, podem curtir realmente só os amigos, porque é um público que não tem entretenimento aqui em Brasília que possa ir desacompanhado, né? Então, eu queria entender se a FAN quer mostrar para esse público que eles também podem ir para o Fan Festival, tendo as limitações, obviamente, por serem menores de idade, mas se vocês também querem se comunicar com esse público, ou é realmente só voltar para a galera de 18 a 25 anos? Não, faz parte da nossa comunicação, mas, sendo sincero, não é o nosso foco, não, porque, até cruzando dados, o pessoal abaixo de 16 anos até 16 anos, enfim, menor de 18 e começando aos 16, é uma parcela muito pequena, né? Obviamente que a gente quer comunicar que a gente também é para esse público, obviamente dentro das limitações. A gente não faz nenhuma comunicação voltada à atração desse público mediante algum patrocinador ou fornecedor de bebidas alcoólicas. Inclusive, a gente tem ações ali dentro em que a gente pulsera pessoas que são menores, as pessoas têm que vir acompanhada de algum responsável ou algum adulto, mas a gente entende, colocou essa faixa etária, que hoje o consumo da música ou de um show começa ali na adolescência. Então, não tem como a gente privar ou fazer alguma ação que não permita ou dificulte esse adolescente de 16 anos curtir o show. Ele, dentro das limitações que aí não são impostas pela gente, aí são, né, de âmbito nacional, ele possa ter um bom show, né? Mas, assim, nossa comunicação ela não tem um foco nesse público. Se vocês quiserem apresentar, porque a gente hoje foca em parcelas que são importantes para um festival acontecer, né? E, queira ou não, essa parcela está entre 18 e 40 anos, com as suas peculiaridades de cada idade, de cada nicho. Então, a gente foca mais nisso, mas, assim, não que 16 anos seja algo que a gente não queira que esteja lá ou que a gente tenha uma preocupação. A gente segue ali o que é as limitações para esse público e, obviamente, a gente quer que ele participe. Mas, hoje, na nossa comunicação, se falar se a gente tem uma campanha específica para o público entre 16 e até atingir 18, acho que não. Acho que entra aí no nosso bolo mesmo da geração Z, sabe? Então, vocês podem propor também, se tiver algumas ações ou que sejam eficientes e atuantes com esse público, a gente está aberto a isso. Mas, sendo sincero, não é o nosso foco para trabalhar esse público, porque a gente já entende que, na geração Z, a comunicação que a gente faz, e aí falando de plataformas, etc., também atinge esse público. Ok, gente, última pergunta para o módulo 1B.
Oi, gente, bom dia, eu sou a Ana. E eu queria saber em relação à identidade visual de vocês. Se vocês vão passar alguma informação em relação à fonte, cores e tudo mais, como que vai funcionar essa parte? Como eu falei, a gente está ainda fechando. Aí eu estou falando mais de Fan Festival, tá? Fan Festival a gente ainda vai definir. Ontem eles apresentaram. Aí, obviamente, a gente pode passar as fontes, a gente pode passar elementos. Mas a ideia também é que vocês tenham um imaginário livre para poder criar e aí fazer toda sugestão de fonte, book, e aí paleta de cor, elementos dentro do processo. O que a gente quer é oxigenar com vocês as nossas ideias e evoluir o que a gente já tem pronto. Então, sim, vocês podem criar e aí a gente vai passar para vocês. Isso para Fan Festival. Agora, se a gente for falar do institucional, falar de fã, sim, a gente também tem a nossa marca, já tem uma paleta de cor consolidada, temos as fontes que a gente usa, a gente também pode disponibilizar para vocês, mas sintam-se livres para criar. A ideia aqui não é limitar vocês, não. Ok, aqui agora módulo 2B, B de bola. Ok, gente? Vamos lá? Oi, tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou do módulo 2B. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas para vocês que eu anotei. Aí vocês me falam se é melhor fazer as 3 direto ou fazer uma de cada vez. Pode ser? Uma de cada vez, que a nossa Tá memória. bom. Eu queria perguntar como a nossa parte é a questão de show, a questão de arena, a questão noturna, se a gente pode fazer modificação no mascote de vocês. No nosso urso, É porque, a depender da forma como o urso é utilizado, ele acaba trazendo justamente o que vocês acabaram de falar, trazendo aquela questão infantilizada pro evento como um todo e que não é isso que vocês querem. Então, a gente conversou sobre isso ontem na reunião. E assim, o mascote é nosso, né, xodozinho nosso, mas se você tiver alguma ideia de trazê-lo com outra ideia, assim, noturno é perfeito. A gente só não quer abandonar o nosso querido mascote. Não, sem sim. problema. Mas se você trouxer alguma identidade, alguma coisa que você imaginou, uma historinha, alguma parada dessa forma, ok. Porque às vezes você, sei lá, parece com um pato, nada a ver, entendeu? Então, assim, a gente gosta muito do nosso ursinho. Tá bom, tudo bem. Eu queria saber se vocês já têm um tema definido para esse próximo festival que a gente vai montar, tanto em questão de line-up, quanto em questão de tema mesmo, porque o último, se eu não me engano, o tema foi Terra do Nunca, não é? Só para a gente conseguir se estabelecer na questão do que a gente vai passar para vocês. O tema em si a gente ainda não tem, mas em questão de line-up, alguma coisa, a gente pode passar para vocês alguma noção, porque foi como o Rafael explicou. Não adianta a gente fazer um line-up aqui para vocês, até a galera se empolgar, enfim, e lá na frente, daqui 2 meses antes, a gente acabar mudando. Mas isso sobre o line-up, a gente pode montar mais ou menos os artistas que a gente tem em mente para cada dia e entregar para vocês trabalharem em cima disso. a gente, nessa parte de line-up, ainda não está definido. A gente tem listas de artistas, a gente já tem alguns artistas que aí são cativos no Fan Festival, então eles vão repetir, que são, a gente chama ali os nossos headliners. Sobre essa questão, voltando um pouquinho para o urso, a gente não quer abandonar ele. Ele foi uma questão de debate, como a Malu falou. A gente tem um apego a ele, mas a gente quer ressignificar ele, né? Ele está dentro do storytelling da marca, do festival, então ele é um personagem importante. E talvez sim ele tenha caído nessa parte de infantilizar o urso, trazer ali muito mais próximo do Mickey do que um personagem e uma identidade. Então, esse ano, a gente quer exatamente trazer ele como uma identidade, como a cara, a marca do festival. A gente quer dar e trazer para o público a história dele, que é trazer o público para vários momentos, várias dimensões. E aí, como o tema já que você falou, a gente não quer colocar um tema, né? A gente quer aproximar como um festival de inverno, então a gente quer utilizar desses elementos, trazer para o inverno e contar a nossa própria história. Ainda não está formatado o tema, mas está em vias de.
E aí também eu acredito que ser Terra do Nunca ano passado trouxe a gente para esse lugar de parque de diversão, do infantil e etc. Então, é algo que a gente fez uma análise interna e não quer repetir. A gente quer realmente ser um festival de inverno. Então, a temática aí, além de reforçar a nossa campanha, vai ser um pouco mais coadjuvante, tá? Tá bom. E a última pergunta é se vocês aceitam não uma modificação exatamente, mas uma flexibilização na persona que vocês utilizam. Com certeza. A gente quer... Isso aí talvez seja uma das coisas mais importantes no módulo de vocês, tá? Olha a dica, gente. Fica a dica. Só um minutinho, Suzana. Professora Nívia. Só uma pergunta. Vocês estavam falando... Você, Rafael, falou durante a sua fala, você trouxe um posicionamento que foi muito interessante. Eu só queria entender se vocês já estão trabalhando internamente com ele, que é a questão da diversidade na diversão. Então, é muito rico porque, olhando aquela questão do extraordinário, que está até no slide e tudo, e está muito aderente a tudo que vocês foram trazendo e confirmando, enfim. A diversidade na diversão é alguma coisa que vocês já estão trabalhando conscientemente, internamente, sem pensar o público externo, assim, mas internamente isso já está muito sedimentado, ou foi uma coisa que você falou que saiu naturalmente, espontaneamente? Então, essa é uma pergunta, tá? Dentro da diversidade e diversão, a gente entende que a gente tem que cuidar e ter uma responsabilidade com várias bandeiras, com vários públicos, com várias pessoas. Então, nosso maior ativo e nosso entendimento é o ser humano na sua forma completa, né? Com as suas escolhas, com as suas decisões. Então, a gente tem que ser uma casa, um evento que comporte todo mundo e todo mundo bem, que todo mundo se sinta confortável. Então, a nossa ideia de diversidade é exatamente isso, trazer todos os públicos e oferecer toda a pluralidade de eventos, experiências sonoras que atendam toda a população, de uma forma geral, com as suas escolhas livres e democráticas. Então, é isso que a gente imagina e quer trazer. E, sim, a gente sempre teve essa preocupação internamente, até porque, por bastante tempo, a gente foi conhecido por fazer eventos mais tradicionais ou ligado mais a um público tradicional, e a gente tem um entendimento interno que não é só isso. A FAN, ela entrega diversão já desde o nome para todo mundo. E quando a gente fala de todo mundo, a gente tem que comportar toda a diversidade, tem que ter esse respeito, tem que ter esse entendimento e oferecer produtos. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é não deixar isso só internamente. A gente tem várias ações e atitudes que precisam ganhar conhecimento do nosso público, reforçar para o nosso público que dentro do nosso evento ele é contemplado e ele vai ter experiências únicas dentro do que ele procura. Então, a gente já tem algumas ações internas, atitudes, e o nosso maior desafio, buscando com vocês, é dar vida a isso, tanto na diversidade, quanto, puxando agora um outro assunto que a gente quer trabalhar bastante, é essa parte do ESG e sustentabilidade. Hoje a gente tem ações, a gente tem atitudes, a gente caminha dentro do nosso festival e eventos, com várias atividades, vários resultados que trazem ESG e diversidade, e a gente quer dar mais visibilidade. Então, esse é o nosso maior foco, e trazendo para você de uma forma mais objetiva, sim, a gente já trabalha internamente, e sim, a gente sabe que é uma busca constante, né? Trazer isso para o público, deixar o público confortável dentro da diversidade e da questão hoje do mundo mesmo, de atitudes de ESG e sustentabilidade, é o nosso foco. Então, a gente quer dar mais vitrine dentro dos nossos processos para isso, e internamente a gente tem essa preocupação. Então, eu queria... Então, perfeito, super respondido. Então, é realmente internamente isso muito trabalhado. E é um desafio trabalhar no externo também. E aí, você já foi respondendo minha outra pergunta, que eram os valores de marca.
Então, fica muito claro na fala de vocês três que o entretenimento, obviamente, porque é a linha de negócio, é o core de vocês. A sustentabilidade surge agora na fala, né? Tem a questão da diversidade, tanto a diversidade do entretenimento, diversidade de gênero, diversidade de gênero não só, gênero musical também, enfim. Então, a diversidade. Você conseguiria me elencar mais um ou dois valores da marca que talvez vocês não tenham falado até aqui? Bom, acho que tudo que é extraordinário merece ser vivido é o nosso slogan. E a gente quer enfatizar isso, a gente quer dizer que estar na FAM é fantástico. Então, a gente gosta de brincar com o nosso nome, né, com a nossa logo, porque eu acho que isso já traz muito sobre a nossa identidade. E justamente o que a gente conversou, a gente já tem mais ou menos isso internamente, a gente quer passar isso para o público. Então, hoje o nosso festival é um dos que tem mais ações de ESG, a gente plantou agrofloresta, a gente arrecadou toneladas de arrecadação para o Rio Grande do Sul. A gente fez muito e não foi tão reconhecido como a gente gostaria. Então, acho que esses são os nossos valores, assim, mas a gente quer mostrar isso para as pessoas de uma forma geral. E também o grande valor a gente sabe que é uma empresa privada, que a gente tem que gerar, captar recursos, né, para fazer o nosso ecossistema girar, mas também a nossa preocupação é que envolve diversidade, valores e ESG, trazer uma entrega para a sociedade, né? A gente, como empresa privada, a gente entende que não só a gente tem que ter do público e do cliente algumas ações que fazem girar a empresa, mas a gente também tem que entregar isso para o nosso ecossistema. Como a gente também faz isso? Às vezes é uma benfeitoria que a gente faz numa praça que a gente ocupou, aí está o Parque da Cidade, às vezes a gente reforma coisas, deixa para a sociedade utilizar isso. Também a preocupação de como a gente entrega isso nas nossas ações, como a Malu falou, aí a gente tem a arrecadação para ajudar nessa parte quando acontecem incidentes ou até mesmo alimentos como moeda de desconto ou troca nos nossos ingressos. A gente tem aí, dentro do nosso leque de empresas, a gente está para começar uma empresa voltada ao lixo eletrônico e criar tijolos sustentáveis. Então, a gente tem um objetivo que próximas edições do Fan Festival a nossa cenografia utilize dessa parte sustentável, e aí, aliado a isso, a gente tem algumas ações de inclusão tecnológica para crianças, adultos e idosos. Então, a gente se preocupa, dentro dos nossos valores, que o nosso ecossistema que nos envolve, ele seja eficiente para todo mundo, né? Então, a gente tem que devolver para a sociedade, de uma forma pública, livre, várias ações e atividades que são parte do nosso legado. Então, a gente tem essa preocupação de devolver mesmo para a sociedade. A gente acredita também muito no respeito mútuo, né, que a gente tem que ter junto aos nossos clientes. A gente tem que entregar uma diversão para eles consciente e responsável. Então, todas essas questões de cunhos sociais pegam a gente bastante, estão dentro dos nossos pensamentos. A gente não analisa que é só o capital e o lucro, a gente acha que faz parte também do que nos envolve, tem uma preocupação geral com a sociedade, a cidade que a gente está e pertence, né? Então, a gente quer sempre, nos nossos produtos, fazer uma entrega que depois vire um legado, seja com conhecimento, ou seja com modificações físicas dentro da cidade, enfim. Acho que o que permeia aí nossos valores e a nossa missão é exatamente isso, trazer diversão consciente e deixar um legado aí para a sociedade como entrega. Bom dia, pessoal. Sou a professora Raquel. Vou levantar porque tem um púlpito entre nós aqui, né? Eu vou estar com vocês e com os alunos no 2A e no 3B. E uma dúvida que eu tenho é que eu não tinha conhecimento até nós nos reunirmos, né? Que a FAM, esse guarda-chuva, tinha o VB e o Fan Festival tudo integrado. E aí vocês falaram bastante de brasilidades, né?
tanto na questão do segundo B, 2B, que a gente está falando da arena, então tem os estilos musicais, cada semana, cada dia, e depois falaram do VB. E eu fiquei pensando assim, em que medida isso é público, em que medida isso se mistura, como é que a gente pode usar, talvez, esse posicionamento do VB de Brasilidades, que atravesse a arena para falar dos estilos musicais, reforçando isso ou não se misturam os posicionamentos. Bom, acho que seria o melhor dos mundos a gente conseguir, como a gente sempre fala internamente, abraçar e mostrar para todo mundo que a mesma produtora que faz a FAM é a dona do VB, é a dona do Mercadito. Então, para a gente seria incrível a gente conseguir abraçar tudo isso numa casinha só. E não sei se vocês sabem, mas dentro do festival a gente tem, como tem as outras operações, sei lá, esse ano teve girafas, teve Dominos, enfim. Tem também o VB lá dentro, que é como se fosse um bar ali dentro do complexo. Mas a gente está super aberta a receber, enfim, opiniões e sugestões. Bom dia, Cecília, do 2B. E eu queria saber, se vocês puderem responder, né, como funciona o processo de escolher o tema de cada edição do festival? Olha, depende um pouco. Não, na verdade, a gente faz todo um estudo, que nem o ano passado foi a Terra do Nunca. Porque a do ano retrasado, a gente já estava com uma historinha assim, e a gente é como se a gente fizesse uma história toda de ano em ano. Só que esse ano a gente quer desapegar um pouco desse cenário, entendeu? Então, assim, não tem como a gente escolhe. A gente sente um pouco as dores, vê a logística, vê o que funcionou, o que não funcionou. Vamos continuar com o tema? Ano passado foi Terra do Nunca. Esse ano, continua, não continua? Então, depende muito da nossa visão pós-festival, entendeu? Uma coisa que a Marina falou é sobre storytelling. O tema do Fan Festival, que foi após a pandemia, ele tinha relação com a questão que a gente tinha passado, de ter ficado todo mundo isolado. Então, era como se fosse relacionado a isso, relacionado ao tempo que a gente ficou parado, não sei se vocês sabem, mas para uma casa de entretenimento, ficar parado é ruim, assim como foi para todo mundo. Então, o tema que veio pós-pandemia tinha relação com o período que a gente estava vivendo. E aí, como a gente veio depois do ano da pandemia, veio esse, e aí esse Terra do Nunca veio em contraponto ao outro tema. Então, um surgiu do outro e foi mais ou menos esse storytelling, mas a gente quer mudar isso, justamente. Então, vocês querem algo que seja menos lúdico agora? É isso? Não. A gente quer menos infantilizado. O lúdico participa da gente. O fantasioso participa da gente. Só que a gente estava indo para uma linha do lúdico fantasioso muito Disney. E a gente não quer isso. E respondendo assim, apesar da gente definir o tema depois de um estudo, o tema é sempre ligado ao inverno. Então, Terra do Nunca ali, aquela coisa do lúdico mais infantil, mais ligado ao inverno, etc. e tal, e os outros temas também. O que a gente quer esse ano é reforçar, e aí talvez o tema principal, macro, que a gente é um festival de inverno, e o maior festival de inverno. Então, talvez a gente não tivesse se perdendo um pouco nessa coisa de Terra do Nunca, ou, sei lá, tipo, algo muito ligado ao fantasioso infantil, e isso não estava atrapalhando a gente como festival, como o maior festival de inverno. Porque o tema ele dá vida ali ao interno nosso. Só que quando ele começa a ganhar um protagonismo maior do que o nosso core business, que é ali ser um festival de inverno, aí começa a trazer uma reflexão pessoal para a gente, que é essa que a gente está vivendo. De não ter um tema que fuja à nossa essência, à essência do negócio, mas que também ajude ali em todo o storytelling, como a Malu falou. Não, eu só queria saber... Oi, bom dia, meu nome é Susan. É porque você falou que não fuja à essência do negócio.
Então, qual seria a visão da essência de vocês nesse sentido? Bom, justamente isso que o Catu falou sobre ser o maior festival de inverno do Brasil. É o que a gente quer, é a nossa essência e é o nosso grande diferencial. Então, como ele disse, a gente pode sim ter um tema, a gente quer sim ter um tema para dar vida, né, a cenografia, a comunicação, até para ter uma persona e uma forma de comunicação, mas que ele não seja o protagonista do nosso festival. A nossa essência é ser um festival de inverno. Enfim, e como a gente tinha comentado aqui, a gente tem um castelo lá dentro, que ele é bem grande, e isso chama muita atenção. Só que a gente não quer dar a vida ao Mickey e às princesas, a isso, aquilo. A gente quer trazer o nosso urso, a nossa persona, o nosso festival de inverno, mostrar os nossos diferenciais, e não ser algo que a pessoa vai chegar lá e vai, enfim, pensar em outra coisa. A pessoa tem que olhar para a gente e falar: o maior festival de inverno do Brasil. Entendi. É muito mais no sentido de decoração do que o protagonismo, como você falou, certo? Também, exato. Tanto na decoração, como a gente tinha comentado aqui, isso é um problema para a gente, porque a gente tem tanto a parte infantil quanto a parte de arena, e até é um problema com a geração Z. Vocês estavam até perguntando sobre o nosso mascote. A gente tenta aproximar o nosso urso, não do Mickey, que aproxima das crianças, mais de um Shrek da vida, que é um urso, que ele tem costumes das pessoas adultas, mas ele se comunica muito bem com a criança, porque às vezes ele é mais engraçado, ele se comunica bem com os dois públicos, porque ele traz a vida adulta para uma criança de uma forma engraçada. Então, a gente tenta trazer um pouco disso na nossa comunicação também. Então, é sim a cenografia, mas acho que nem seja o nosso principal problema. Tá bom, obrigada, viu? 2B de bola. Alguém quer mais falar, professora Nívia? E também como que a gente pode trazer o nosso urso tão querido, que, assim, eu, Malu, sou fã do nosso urso, eu não queria tirar ele, não. Mas, assim, como que a gente consegue trazer ele em contraponto, que ele não, de uma forma que ele não seja um problema para as crianças, porque a gente também não pode ficar falando assim que o urso tá muito doido lá no Fan Festival, na arena de shows, e depois, no dia seguinte, ele está no castelo com as crianças. Então, assim, a gente também tem esse problema. Eu acho que foi uma... depois, tudo na criatividade é aquela questão do... A gente faz e não tem o que deu errado. A gente colhe os resultados. Isso. E acaba que a Terra do Nunca foi uma bola dentro, no sentido de que vocês pegaram aquele arquétipo do mago, da diversão, que fã é fantástico, é mágico, é lúdico. Aí, opa, ficou mágico demais. Então, aí a gente ajusta. Isso. E aí eu vejo que, na sua fala, fica muito claro assim, que a gente quer trabalhar o fantástico. O fantástico, o incrível, o divertido. E, nesse caso, a cenografia ela não é só a cenografia, não é assim, é a carinha do evento. É mais, a gente quer transmitir esse mágico, mas que ele não fique lúdico demais, que ele não fique infantil, mas que ele acesse o mágico que tem dentro da gente. E vai sendo ressignificado, com essa carinha de geração Z, com o que está acontecendo agora. Exato, até porque então, a gente não tá quer muito que o nosso... isso na sua fala mesmo. Exato, né? E eu não quero que o nosso complexo... Eu não, a fã. Mas, assim, a gente não quer que o nosso complexo seja só para as crianças. A gente quer que seja para a geração Z também. Então, assim, a gente não quer que a geração Z só consiga entrar no Fan Festival na nossa arena de shows. Muito pelo contrário. A gente tem um espaço enorme, a gente tem muitas possibilidades e a gente pode também mudar um pouco a nossa cenografia e estrutura lá dentro. E aí trazer para esse storytelling o que do arquétipo do mágico é mágico para a geração Z. O que acessa a imaginação? Exatamente o que é o personagem? O que é esse storytelling que o pessoal vai mergulhar e vai trazer novidades para vocês. Eu acho que está nascendo um primo do urso aí. Vamos ficar aqui. O urso vai ficar, com certeza. Vai chamar a família do urso, mas o urso não sai. Isso é verdade. Pessoal, então vamos lá. Agora, 2D. Quem quer fazer... Yasmin, depois o Matheus, tá? Que a Yasmin tinha perguntado. Você tinha falado. Oi, bom dia. Tá, eu tenho algumas perguntas. Eu vou fazendo uma por uma. Tudo bem? Por favor. Tá. A primeira
quais são os principais festivais que atualmente estão inspirando vocês? Bom, a gente, obviamente, tem concorrentes locais, que a gente não enxerga também como concorrente, né? Concorrente nessa área comercial, mas que ajuda a fomentar a cena de festivais. E aí a gente não pode deixar de falar do Na Praia. O Fan Festival e o Na Praia têm a preocupação de não acontecerem no mesmo tempo, porque estão ali no mesmo patamar de magnitude para o cenário de Brasília. Então, para a gente é uma referência, a gente está sempre fazendo um benchmark aí com outros festivais. Um festival que a gente gosta bastante, vem se espelhando aí em vários setores para evoluir o nosso, é o Coma, o Vibrar também. Aí a gente está falando de um cenário mais regional. E aí, dentro de um cenário mundial e nacional, obviamente que a gente tem para a Arena cases como o Lola, como inclusive o Rock in Rio no cenário de complexo, né? O Rock in Rio trabalha muito bem os shows e tem toda uma gama de ações e atividades em volta, parque de diversão, uma área gamer, uma área cultural contando a história do Rock in Rio. Quase sempre faz ações voltadas às comunidades ali do Rio de Janeiro e também empregando pessoas da própria cidade. Então, essas atitudes, essas ações chamam a atenção da gente. Festivais que trabalham sustentabilidade ESG, um deles é o Coachella. Então, a gente vai pegando uma colcha de retalhos de vários festivais que acontecem e vários festivais também nichados. Vou dar um exemplo. Para entender a geração Z, a gente está começando a estudar em Brasília o Mescla, que é de um concorrente nosso, mas a gente viu que é um festival que foi um case de sucesso e teve uma identificação muito forte com esse público. Então, por que não a gente beber do conhecimento e evoluir dentro dos nossos produtos? Então, nessa gama de festivais, a gente está sempre ligado ao que acontece, desde grandes festivais como Lola, Coachella, Rock in Rio, até festivais nichados e direcionados como o Coma em Brasília, que tem aí uma ideia de entregar shows e conhecimento apurado, tanto conhecimento que você usa para a sua vida profissional, quanto para a sua vida teórica mesmo e acadêmica. Obrigada. Minha segunda pergunta é mais estrutural, assim, sobre alguém que não tem tanta familiaridade com o fã. O nosso produto é o Fan Family. E aí, me corrijam aqui, o Fan Family ele é um espaço do Fan Festival e ele é entendido como esse evento diurno. Então, o Fan Family é o nome desse evento diurno, mas o espaço é exatamente o mesmo do Fan Festival. Isso, na verdade, a gente tem um espação grandão que tem a nossa arena de shows. Quando a gente fala sobre Fan Festival, a gente pensa muito mais na nossa arena de shows, né? Mas ele é como se fosse um pedaço do nosso complexo. Todo mundo, inclusive, que tem acesso ao nosso show, ele tem acesso ao nosso complexo, que é onde tem os brinquedos de parque de diversão, a gastronomia, então as ativações de marca, né? Então é uma estrutura grande que envolve o Fan Festival Arena de Show, que é o que você está perguntando. Mas a gente tem tudo, tanto o mapa do evento quanto foto, a gente pode trazer tudo isso para vocês, para ficar mais lúdico. Inclusive, eu estava assistindo uns vídeos, na verdade, existe um palco menor nesse espaço do Fan Family? É isso? Isso. A gente tem, esse ano, né, a gente teve tanto um coreto, que era bem no centro da nossa área de gastronomia, que tem normalmente artistas locais, um MPB, um jazz, um blues. Então, a gente tem essa parte também de música, e é o que a gente está falando de trazer sobre regionalidade também, dentro do nosso complexo. Então, a gente também tem música no Fan Family, entendeu? Porque tem muita gente que acha que é só na arena de shows, só tem shows à noite. E não, a gente também tem a parte da música dentro do Fan Family. Entendi. Então, esse tópico aqui de apresentar atrações artísticas por região seria justamente para esse palco menor
dentro dessa área do complexo. Isso seria nosso principal foco, tanto de, assim, a cenografia não vai mudar porque é a cenografia do Fan Festival, mas a gente quer trazer experiência de cada região, tanto de culinária até a música mesmo. Então, enfim, Pará, o que a gente vai trazer? Açaí, talvez um prato típico, o que a gente vai trazer de experiência? Nesse último Fan Festival, a gente teve, em homenagem ao Rio Grande do Sul, a gente teve, não sei se alguém participou, mas a gente teve apresentações de cultura gaúcha, também teve churrascada, então a gente fez algumas ações de experiência do Rio Grande do Sul, enfim, e a gente gostaria de trazer isso nas outras edições, só que para as outras regiões também. Entendi. Então, nesse período de duração do festival, no Fan Family, de manhã, teria como se fosse uma feira das regiões do Brasil, digamos assim. E aí, tentando abarcar todas as regiões ou focando... Então, vai ser basicamente cada hora uma região, entendeu? Não vai ser tudo junto. Isso, cada final de semana vai ser para uma região específica. Então... Não, é mais ou menos isso, mas isso é um grande spoiler que a gente está dando para vocês, entendeu? A gente teve essa reunião ontem e aí um dos sócios acabou explicando para a gente. Então, cada final de semana a gente quer trazer Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul. Então, a gente está dando esse spoilerzinho para vocês. E não somente é uma feira, a gente quer trazer tudo dessa região. Na verdade, não é uma feira. Nesse dia que a gente traz, no final de semana que a gente contempla uma região do país, a gente quer trazer a música, a cultura, a gastronomia para uma experiência nesse final de semana. Não necessariamente será uma feira, tá? A gente quer trazer a experiência dessa região para um final de semana, sexta, sábado e domingo. Entendi. Tá, então, beleza. Deixa eu entrar aqui em outro tópico que vocês têm aqui nos objetivos, que é implementar a loja própria no evento, que eu acredito que vocês acabaram não mencionando aqui na apresentação. Aí, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse tópico. Bom, a gente realmente não comentou sobre isso, e é um tópico importante também. A gente tem a lojinha do Fan Festival, ela fica na saída da Roda Gigante, normalmente, que não vai mudar, mas a gente já tem com produtos temáticos, bonés, camisetas, e a gente queria entender quais são as maiores... o que mais a geração quer na nossa lojinha, enfim, trazer, talvez, picolés temáticos, enfim. A gente pode ver... como que a gente pode fazer para não ficar muito cara de Disney, mas ter alguma coisa que a geração Z curta, enfim, e tenha na nossa lojinha. E essa questão de loja também, a gente estava pensando até na estrutura de trazer colaboradores, enfim, trazer algo diferente do que a gente já tem. E também a gente vê que pela parte comercial é um ponto ali que a gente pode gerar receita, né? Vou dar um exemplo. No Fan Family, quando tem shows relevantes infantis, a gente vê uma gama de cambistas fora do evento vendendo esses produtos. Então, despertou na gente. Por que a gente não dá um reforço na Fan Store, começa a vender os produtos da nossa marca, aí do Fan Festival, da própria Fan, e também produtos licenciados ao show que vai acontecer no dia. Então, a gente quer, na verdade... reforçar a loja com produtos internos e excluir esse mercado aí um pouco clandestino na frente dos nossos shows, que são os ambulantes, né? Então, a gente quer trazer isso como uma receita e também um ponto de produtos e inclusive, de divulgação orgânica, né? Quando uma pessoa usa um produto nosso, ela está fazendo uma divulgação orgânica da Fan e do Fan Festival. E aí, por último, sobre essa questão de não infantilizar o festival, como nós estamos falando de Fan Family, isso não vai estar tão diretamente direcionado a nós, certo? Então, eu acho que talvez seja o principal ponto no Fan Family, porque a gente quer que seja um complexo para as crianças, para as famílias, mas que não seja muito infantil, e isso fica
mais claro no Fan Family do que na nossa arena de shows. Porque a nossa arena de shows ela não é muito infantilizada. O que mais deixa ela infantilizada, no caso do festival em si, é o nosso complexo. Então, você perguntou se isso não era para vocês, isso na verdade No é para caso, vocês. é diretamente pra gente. Exato. Então, no caso, alterar atrações, etc., nesse sentido. Exato. Vocês podem estar super à vontade. Inclusive, a gente quer família, mas não necessariamente as crianças precisam ser o nosso foco. Pode ser, talvez, uma tarde de vinhos, enfim. Então, a gente também está aberto a isso. A gente quer que seja um lugar seguro para que os pais falem, poxa, eu quero ir para um lugar que meus filhos vão estar... O que é isso, gente? Confortáveis, mas que não seja o nosso foco principal. Tá bom, obrigada. Oi, gente, tudo bom? Sou a Bianca. É que você comentou que a questão da cenografia ela não vai mudar, ou seja, vai manter a questão do castelo. Aí eu queria saber que essa questão do regionalismo, então, é só na parte musical, na gastronomia, não se refletindo na parte de cenografia, né? Então, não que a nossa cenografia não vai mudar, ela vai mudar, mas ela, de forma geral, né? A cenografia não vai mudar durante esse processo de regiões e tudo mais, porque é algo muito complexo para a gente, né? A cenografia do festival em si, a gente não consegue mudar a cada semana. É mais ou menos isso. Mas a cenografia ela pode trazer tipo elementos de brasilidade e nesse sentido tipo mais amplo, né? Não numa região específica, mas no sentido da brasilidade. A gente vai ter uma preocupação de ambientar no final de semana com a região do país. Mas, como a Malu falou, estrutura, porque você está vivendo ali o Fan Festival, né? Que já tem um tema, uma estrutura, uma cenografia. Obviamente que, para a gente ambientar, a gente vai trazer elementos, mexer ali de uma forma que não seja tão grande de forma estrutural, mas ambientar, deixar ali, a gente tem essa preocupação, sim, e provavelmente a gente vai fazer isso. Tá bom, muito obrigada. Bom dia, meu nome é Matheus, eu tenho duas perguntas também. A primeira, vocês falaram que quem vai pro Fan Family e, na verdade, quem vai pro show, vai pro Fan Family. Isso, vocês falaram que pode fazer isso, mas como funciona para quem vai só pro Fan Family e não vai pro show? Essa questão de sair e meio que são coisas que podem ser compradas separadamente, né? Então, como que funciona? O Fan Family, que é o nosso complexo, que a gente chama o nosso complexo de diversão, você compra o ingresso só para ele e você fica lá. Uma vez que você compra para o show, você já pode, a partir de um certo horário, você já pode entrar no nosso complexo, ter acesso ali, e na hora que a gente abrir nossos portões da arena, você já vai para o show. Mas durante o show, você pode circular aquilo tudo. Mas aí como funciona para quem só vai para o Fan Family? Você fica... É porque a gente tem... Deixa eu só falar. A gente tem as catracas e quando você entra no show, todo mundo vai entrar pelo Fan Family, entendeu? É como se você tivesse uma estrutura no complexo, perdão. Você vai entrar no complexo e lá você vai ter as catracas para entrar na nossa arena de shows. Então, todo mundo que entra já entra no complexo, entendeu? Então, talvez seja essa a sua dúvida. Sim, era isso. E uma outra coisa, rapidinho, é que quando vocês apresentaram, para o nosso edital tinha 4 tópicos como objetivos de comunicação, e vocês até falaram sobre a parte da gastronomia para incentivar essa parte, mas não estava como um tópico ali. Aí eu só queria saber se tipo assim, é uma coisa que está no digital? Tá bom, então. Tá bom. Eu queria saber se é uma coisa tipo assim muito forte ou mais uma coisa que vocês queriam que comentasse. Isso, o edital é o mais importante. A gente trouxe só alguns tópicos aqui para complementar, enfim, deixar mais lúdico para vocês, mas é sim muito importante falar sobre gastronomia. Tá bom, valeu. Ok. Oi, eu sou a Lívia. Eu tenho 2 perguntas para vocês. Eu queria saber sobre os valores que vocês querem agregar ao Fan Family exclusivamente. Não só sobre o Fan Festival no geral, mas sim o que vocês querem transmitir com isso e também os valores que vocês já transmitem no Fan Family. Então, valores que a gente já transmite, com certeza, segurança de um lugar que você pode ir tranquilo, que vai ter uma experiência legal para os pais e uma experiência legal para os filhos também, saber que seus filhos vão estar tranquilos ali naquele... É difícil você que tem filho ir para um restaurante que não tem atração para o seu filho. Então, com certeza, a segurança, o conforto de ter tudo ali próximo
Então, você pode almoçar no Coco Bambu e seu filho está tranquilo na brinquedoteca. Enfim, isso é algo que a gente já transmite, a gente quer reforçar, mas algo que a gente não quer reforçar é que é um parque de diversão e que é um espaço infantil. Então, a gente quer transmitir que seja um espaço familiar, seguro, mas que não seja um espaço infantil. Outra coisa que eu fiquei curiosa, mas é mais sobre a área de produtos. A gente vai ter acesso aos dados de vocês sobre a venda deles, tipo, o foco das pessoas, o que as pessoas mais consomem desses seus produtos? Sim, a gente pode dar todo esse acesso para vocês, a gente pode informar esses dados, as dores que vocês tiverem. Inclusive, acho que vai ser mais fácil para a gente, depois que vocês estruturarem mais ou menos o que vocês vão fazer no projeto, entrar em contato com a gente, fazer uma reunião individual de cada grupo, talvez seja mais fácil, a gente consiga ajudar vocês de uma forma que a gente não coloque algo que é importante para um tema e passe para outro tema que às vezes a pessoa nem ia entrar nisso. Então, a gente pode fazer outras reuniões individuais também depois com a nossa equipe. Acho que vai ficar mais fácil para vocês. E aí a gente disponibiliza tudo que vocês precisarem, tanto de métricas de Instagram até vendas de produtos também. Só dados estratégicos e muito interno nosso a gente não vai passar, né? Mas todo o outro resto, insumos, vocês podem. E também quiserem passar um dia com a gente na Casa Fã, acompanhar a nossa rotina, fazer as reuniões lá, são super convidados. Christopher, qual é a sua pergunta? Oi, bom dia, me chamo Christopher. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é, para o Fan Family, é mais atrativo para o marketing conversar com os millennials, pois eles estão virando os pais mais jovens de hoje em dia, ou usar apenas a imagem deles para as peças e a comunicação ser atrelada à geração Z? Legal essa sua pergunta, hein? Se a gente só está utilizando dos novos pais na nossa comunicação, se de fato eles são contemplados, né? Tá aí um outro desafio nosso, que quando a gente fala family, a gente está falando de todas as famílias, de todos os formatos, de todas as decisões e escolhas. Então, a gente quer também, para nós, o ideal é que chegasse lá a família dos millennials, os novos adultos que agora estão sendo pais, e que também chegasse os avós que são pais desses millennials e todo mundo, como uma família, curtisse o dia do Fan Family, né? Esse é o melhor dos mundos, é o ideal que a gente quer. Mas, me atendo à sua pergunta diretamente, a gente tem essa preocupação não só na parte visual, então a gente quer fomentar com os pais novos que eles tenham uma gama de diversão para eles e para a família dentro do Fan Family e reforçar o que é mais forte para a gente, que é essa parte mesmo de famílias já aí pós-geração millennial, que continuem a consumir lá dentro, que são as pessoas que estão preocupadas em ter um bom atendimento gastronômico, que tenham opções para tomar um drink ou não, e que a família, no geral, seja contemplada aí com shows infantis, apresentações culturais. Então, para a gente reforçar com os pais mais jovens é essencial, e manter o tradicional do público mais grosso aí que a gente tem familiar também é interessante, né? Eu tenho uma outra pergunta. Sobre o ISG, vocês podem disponibilizar juntamente com o Brand Book? Os dados de ESG? Isso. Podemos, inclusive, a gente já tem um documento que traz todos esses dados. E isso, a gente pode trazer tudo isso para vocês. Beleza, obrigado. Pessoal, não preciso nem dizer que todas essas informações, né, é o foco acadêmico, né? O spoiler é aqui, na sala de aula, pelo amor de Deus, não vão espalhar coisa que vai acontecer, não, aquela coisa, pelo amor de Deus, sério isso. Ótima pontuação, professor. Sim, claro, pelo amor de Deus, a gente fala isso, reforça em sala de aula, entendeu? Extremamente importante. Isso, até porque é tudo planejamento ainda. Claro. Mais uma pergunta. Se vocês estariam dispostos ou aceitariam sugestões para mudar o nome do Fan Family? Aceitamos também. Eu acho que a nossa principal questão é justamente criar um storytelling e ter uma comunicação que se reforça ao longo dos anos. Então, por isso a gente não pensou nessa mudança,
porque é algo muito complexo para a gente mudar o nome. Então, a gente comunica durante muito tempo, por muito tempo mesmo, algo. Então, depois, no outro ano, mudar, é bem complicado isso para a gente. Mas a gente aceita várias sugestões também. Obrigada. De nada. Ok, gente. Ok, como diz o outro, né? Tudo bem em relação ao 2D de dado. Vamos passar para o 3A agora. Ok, 3A. Trago vinho. Bom dia, meu nome é Ana, meu CPF é... Tá, a gente tem algumas perguntas. Espera aí, deixa eu levantar. Abre aqui meu caderno para eu ver quais são as perguntas. A primeira é se vocês têm alguma ideia de para quem que vocês pretendem vender esse vinho, qual que é mais ou menos ali o público-alvo de vocês e qual seria a faixa de preço desse vinho. A faixa de preço aí, eu acho que a Malu pode falar um pouco mais, porque a gente comercializou ele no Fan Festival, então acho que está uma média. Também é uma adepta de tomar vinhos, então tem propriedade, brincadeira. Mas, assim, o nosso público-alvo é exatamente as pessoas que estão ali entre os seus 30 e 50 anos. A gente quer operar em casas gastronômicas, então, de bate-pronto, a gente já tem no VB e no Mercadito, só que a gente entende que o consumo desse vinho e aí público é muito mais direcionado e muito mais próxima do Mercadito do que no VB. VB são raras as exceções que as pessoas pedem vinho, enquanto no Mercadito a recorrência desses pedidos são maiores. Então, aí um público de 30 a 50 anos, apreciadora de vinho, com comportamentos dentro disso, que estão mais ligados a jantar, date, relacionamento em início, enfim, não é muito a praça do VB, que tem ali uma coisa mais da azaração, né, de buscar um relacionamento, tá ali na resenha, né, voltado a essa parte mais brasilidade, o consumo mais de drinks e cerveja, chopp, mas a gente quer adentrar nos restaurantes, gastrobares e lugares voltados a encontros, jantares, dates e etc. Sobre o preço, acho que a Malu pode dar uma mediana aí de quanto a gente quer ofertar, e porque são vários vinhos dentro da Trago, né? Então tem faixas aí de preço, né? Bom, dentro do festival, o nosso vinho é o que tem o melhor valor, assim, entre os outros. Então, dentro de um festival, a maior parte dos vinhos vai aí quase na casa dos R$300. O trago, ele fica por volta ali de R$140, R$150 a garrafa. Tem mais algumas? Tem. A gente também... Essa aí você vai perguntar, porque eu não sei... A gente também tem o interesse de saber se tem possibilidade de vocês disponibilizarem para os grupos uma garrafa para a gente poder fazer imagens. Isso, né? É bom, né? Criação de conteúdo. São poucos grupos que a gente tem no 7º semestre, então a gente queria saber se é possível. 3 grupos. Sim, a gente consegue, sim. E também a gente quer saber se tem se vocês têm algum tipo de informação, assim, se o vinho que vocês podem disponibilizar para a gente, né? Mas sobre as características do vinho, se tem algum tipo de comida que ele harmoniza melhor? Temos, a gente tem todas essas informações. A gente tem mais de um, né? Então, a gente pode mandar para vocês o que é cada um deles. Uma ficha técnica, porque a gente tem o trago amores, trago desejos, a gente quer algo disruptível, como o Catu falou. Não temos muitas coisas sobre eles ainda nas redes, mas a gente já tem um Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, dá para vocês terem pelo menos uma noção da logo, enfim, o que a gente está comunicando até agora. Tá bom. Você sabe dizer qual é a uva que vocês trabalham? Olha, só pra eu não sei agora. Tá bom. Bom dia, meu nome é José Henrique.
Vocês falaram sobre o preço da garrafa, né? Eu queria saber se vocês já comercializam ou têm interesse de comercializar apenas a taça também. Sim, a gente comercializa sim. Durante o nosso festival, a gente comercializou e nas nossas operações também. Então, se você for no Mercadito hoje e pedir uma taça de vinho do nosso vinho, você consegue comprar sua taça também. Inclusive, faz parte, aí eu acho que é um bom insumo para vocês, da nossa estratégia de venda no tete-a-tete ali, né? Que a gente vai utilizar os garçons como comissários. Então, ele vai oferecer a garrafa, mas também vai oferecer a taça. E ele ganha um percentual em cima disso, que faz ele preferir e indicar o nosso vinho à concorrência, porque ele vai ser remunerado quanto a isso no final do mês, conforme as vendas que a gente tiver. Então, acho que é um case legal explorar isso, que aí mexe com a garrafa e mexe com a taça também. Outra coisa também é que vocês falaram sobre esse público dos 30 a 50 anos, só que vocês também falaram, né, de ser uma marca disruptiva e de quebrar os paradigmas. Eu acredito que o mercado do vinho, né, o pessoal mais velho, eles já são mais fiéis a algumas marcas, já apreciam alguns tipos de vinho e tudo mais. E eu acho que seria interessante, e também queria perguntar se a gente poderia fazer isso, de trabalhar com um público um pouquinho mais jovem. Eu acho, sim, claro. E eu acho que a parte de ser disruptivo, ele joga para os dois lados, tá? Vamos imaginar um consumidor de vinho mais velho. Ele já tem os vinhos que ele prefere, ele já tem uma carta de vinho que ele compra, que ele vai em lugares que ele já consome o vinho que ele gosta. Então, a gente quer ser disruptivo nisso. A gente quer apresentar e aproximar o trago desse gosto peculiar e específico dele. Ou seja, colocando o trago na primeira escolha desse cliente, trazendo a qualidade do trago ao mesmo nível dos vinhos que ele já consome. Então, esse é um ponto para a galera mais velha. E para a galera mais nova, que consome vinho agora, a gente quer ser disruptivo no pensamento, no tradicional. Eu tenho pessoas que gostam de vinho e escolhem vinho pelo rótulo. Então, a gente já está falando de design gráfico, a gente já está falando como você vende e atrai a pessoa, não pelo líquido dentro e a qualidade, que é de excelência, mas porque a gente se preocupou com o visual, que talvez seja a primeira ponta ali de atração da pessoa que está introduzindo o vinho na sua rotina ou tem esse hábito de forma recente. Então, são dois viés aí, né? Para quem já consome, a gente quer se aproximar da excelência e qualidade dos produtos que ele já toma. E para quem é mais novo, a gente quer mostrar que a gente é uma marca de vinho que acompanha as tendências, que a gente não tem um rótulo que parece que foi feito em 1960 na França. Enfim, podia ser um rótulo que participa de uma grande competição de design em Nova York. Por que não? E por último, já falando sobre essa pegada aí do visual, né, só reforçando, pedindo para, especialmente para o nosso semestre, que tem essa questão do rebranding e tudo mais, de que seja fornecido o quanto antes, né, esse material para a gente já poder ir tendo ideias e ir trabalhando. É isso mesmo. A gente já pode Obrigado. disponibilizar essa garrafa aí para vocês aí nessa semana ou na próxima. A gente manda aí uma garrafa de cada para vocês terem essa noção. Maravilha. Eu acho que de 3 passou para acho que 15 grupos, uma coisa assim. Deixa para lá. Tô brincando. Todas serão vazias, tá? A gente põe uma água dentro. Isso, tá? ó, que bom que você falou isso. Quero trabalhar semestre que vem aqui. Isso. Oi, professor Severiano, quer falar? Só um minutinho. Os que você falou, que bom que, né, tomara que em pouco tempo realmente a gente tenha esses apetrechos, vamos dizer assim, porque a gente trabalha e o pessoal cobra bastante a gente, professores, né? Então, quanto antes. Marina sabe muito bem, né? Marina é recente, né? Saindo daqui e tal. Então, ela sabe que quanto mais cedo a gente receber essas informações para os alunos, melhor. Lembrando que a dedicação exclusiva somente do PI começa no dia 4 de novembro, tá? Mas até lá o pessoal já começa a trabalhar conceito, abordagem, etc. Severiano. Oi, gente, bom dia. Tudo bom, Marina? Tudo bem. Tudo bom, querida. Eu queria só fazer uma pergunta, porque até então, até nas nossas reuniões anteriores, a gente não tinha falado sobre isso. O trago, ele vem do verbo trazer?
Pelo que eu entendi, trago felicidade, trago não sei o quê. Isso, ele é... Até porque os nomes dos vinhos são trago amores, trago alguma coisa. Isso. É porque, no começo, na minha cabeça, né, a gente ficou com o trago de dar um trago, entendeu? Ah, entendi. Trago Não, o nosso era de trazer mesmo, mas não que a gente não possa mudar isso. Então, não, mas beleza. O que vocês estão pensando é do verbo trazer. Isso. Obrigado, era isso. Isso é extremamente importante, porque eu errei, eu lembro que eu falei tacho e não trago, né? Eu até errei, eu falei, cara... Inclusive, a gente quer até que essa brincadeira do trago, do verbo trazer, tragam sugestões pra gente, né? Que falando assim, trago amores, trago desejo, pode ser até uma marca de creme, né? De pele, assim, né? Me vem à cabeça isso, então... trago de tomar um trago, né? Que aí entra mais numa coisa pitoresca de boemia de bar, né? Chegar no bar, me dá um trago aí que eu quero tomar, né? Exato. Que tem seu valor em algum ponto. Eu me senti o pé inchado do rolê agora, porque justamente eu ia trazer essa questão que é muito forte, né, do trago, não no sentido de tomar um trago, de ficar bêbado, né? Mas o trago em Minas, no Sul, tomar um trago é uma coisa muito da confra. Da galera. Então, vocês têm um nome que já conversa, que já tem uma posição muito forte. Eu não vejo o caso aqui de desconstruir isso para construir um outro trago, mas eu vejo a conciliação, uma ressignificação do trago, uma expansão, né? Não consigo não pensar. Acho que é um ponto legal, professora, porque a gente tem esse trago na cultura brasileira de ir no bar e tomar um trago, né? Que aí a gente tem um comportamento de bar que é mais boêmio, é mais casual, às vezes até ligado a uma paixão, assim, né, com a boemia, com o álcool. E a gente tem o trago na sua outra função, inclusive até em outras regiões do país, tomar um trago é algo mais intimista, né? Vou tomar um trago ali com o guri e tal, vou tomar um trago ali com o meu parceiro, meu amigo. Traz essa coisa da reunião intimista. Eu acho legal, a gente, como falou aí em outras situações aqui no briefing, a gente está aberto para novas ideias, e uma delas talvez seja, por que não o trago possa ser nesse viés de reunião intimista com as pessoas, e o vinho proporciona isso. Então, fica livre aí para o último módulo pensar também em estratégias nesse lado. Isso é muito bom mesmo. Pessoal, uma salva de palmas, pessoal, por favor, para os Fun Entretenimento. Muito obrigado, Catu, muito obrigado, Marina Moura, muito obrigado, Malu Melo, MMMM, né? Já viu, né? Coisa boa. Gente, obrigado vocês. Então, nós vamos aqui terminar a nossa transmissão, vamos dizer assim, né, no YouTube, e aí vai ficar disponível para vocês o tempo que vocês quiserem. Então, eu vejo vocês... Temos à noite, às 19h15, na sala de cinema, 19h30 começando. Tá? A gente vai gravar também e vai disponibilizar para o pessoal da noite também. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. É isso aí.